A opinião do Tetra. E chegou a hora, né? A arbitragem sempre foi um tema polêmico e o VAR, essa novidade, né, que veio para acrescentar no futebol, para ajudar a arbitragem, está aumentando ainda mais a polêmica. Um trabalho brilhante feito pelos nossos produtores Bernardo Abreu e Renato Araújo, com o apoio, pela experiência, pela rodagem que tem, do nosso Carlos Eugênio Simon, que vai explicar agora, Simon, qual foi o critério utilizado, como foi feito esse levantamento. 23 rodadas e todos os jogos acompanhados aí pela nossa equipe, é isso? Foi isso aí, João. Tá? Desde o começo da competição, essa turma que você falou, os dois companheiros aí, 23 rodadas, 230 jogos até o momento. Tá? 111 decisões foram alteradas. Por exemplo, tá? Só para pegar um exemplo, pênalti do Felipe Melo no Igor Rabelo, final de semana. Aconteceu o pênalti, mas o árbitro não foi ver no VAR, o VAR tampouco chamou, então não tem decisão alterada. Decisão alterada, deu muito o que falar, Internacional e Palmeiras. Gol do Palmeiras, do William Bigode na disputa com o Klaus, enfim, foi lá e acabou interferindo. O árbitro marcou o gol, o VAR interveio, ele foi lá e alterou a decisão, né? Favorável ao Internacional, no caso, né, porque anulou o gol, e contra o Palmeiras. Então, todos esses lances que interferiram, né, os 4 lances do VAR, que são gols, pênaltis, a identificação de jogadores, né, gols, a penalidade máxima, a identificação de jogadores e... Impedimento. Tá? Que entra no gol, né? Analisado, não, expulsão. Expulsão, tá? Então, repetindo, gols, pênaltis, expulsão e identificação de jogadores. São os 4 itens do protocolo do VAR. Então, esses lances foram todos analisados pela nossa equipe, separava, ia lá, alterou o resultado, não alterou o resultado. Aí nós temos na tabela, por exemplo, se não tivesse o VAR, nós teríamos 38 penalidades máximas não marcadas no Campeonato Brasileiro. Esses 38 pênaltis foram marcados porque teve a intervenção do VAR. Tá? Então, E a gente percebe ali, Simon, que o grosso mesmo é marcação de pênalti e gol, né? Exatamente, dá 95%. 95% da tabela, gols e impedimentos. Tá? Gols e penalidades máximas. Então, o seguinte, só para concluir, para ver esse raciocínio aqui para o telespectador entender bem, de cada 10 jogos, tá? Esses 230 jogos, 111 jogos foram alterados, dá uma média de 4,8%. Olha lá, Simon, olha lá, ó. Tá aí, ó. Tipo de análise, marcação de pênalti. 38 vezes a decisão foi alterada, ali o percentual ao lado, anula gol, depois valida gol. Isso. Expulsão, anula pênalti, anula cobrança de pênalti, anula expulsão e uma vez identificação. Isso aí é o percentual das vezes em que o VAR entrou em ação por cada tipo de ocasião ali, né? Exatamente, 38 pênaltis, não é que foram marcados com a decisão do VAR. O árbitro tá apitando, eu tô apitando o jogo, não dei pênalti. O VAR me chamou, eu fui lá e marquei o pênalti. Não é? Anula o gol, também é aquela situação em que dá gol, o árbitro confirma, o assistente, o VAR chama, ele vê aqui, não é aquela decisão factual, pontual, que não precisa ir no vídeo ao lado, vai lá e anula o gol. Valida o gol também, decisão de impedimento ou não, também aqui na decisão. Então, todos esses lances de 15 expulsões, em que o árbitro não expulsou no campo de jogo, não analisou corretamente, com o auxílio do VAR foi lá e expulsou. Tá? E ali tem uma identificação, que o cartão vermelho era para o João Guilherme, eu fui lá e dei para o Quesada. Então, isso é quando é a identificação de jogadores, tá? O VAR também ajudou. Então, esses dados aí, todos foram dados graças ao VAR, não é a intervenção do VAR nessa análise que nós fizemos. Simão, O que significa, só para concluir aqui, ó, Quesada, de cada 10 jogos, que uma rodada tem 10 jogos, 5 jogos tem interferência do VAR. A minha opinião, é muito alto. O que comprova isso? O fraco desempenho do árbitro do Campeonato Brasileiro dentro do campo de jogo. Porque de cada 10 jogos, 5 jogos sem intervenção do VAR, todas essas polêmicas que estão acontecendo, reclamações de várias equipes, não é? Hoje mesmo o Avaí está pedindo os pontos contra o CSA, não é? Lá do jogo que aconteceu no final de semana, da última rodada. Tudo isso, se não tivesse o VAR,
ia ser uma hecatombe no futebol brasileiro. Porque aí sim nós teríamos todos esses erros que o VAR veio para fazer justiça, não teríamos se não tivesse o auxílio do VAR. Ou seja, a arbitragem brasileira vai mal. Metade dos jogos por rodada tem a intervenção direta do VAR ali. Tem. Muito bem. Quase isso, 4,8, né? Isso, para ser mais preciso. Uma dúvida e uma curiosidade. Ou seja, se não existisse o VAR, certo, Simão? Nós não teríamos 38 pênaltis marcados. Isso. Puxa vida. Muita coisa. E aí não teríamos, aí embaixo está 26. Então, 26 gols não teriam sido anulados. Isso. Não teriam sido anulados. E 18 teriam sido validados. Eu tô com o Simão. Eu sou a favor do VAR. O que a gente tem que discutir é a sistemática da coisa, né? Não teríamos 15 expulsões, por exemplo. Não. Olha ali. Que é importante O que a gente está discutindo é a agilidade, né? Ser um pouco mais ágil para não tirar a dinâmica do jogo, parar o jogo toda hora. Mas os números são impressionantes. Podemos passar parabéns aqui para os nossos produtores, né? Que a gente mais uma vez faz questão. O Bernardo Abreu, o Renato Araújo, com o acompanhamento também do Carlos Simão. Vamos então para a página que vai dar o que falar? E aí? Olha lá! O Vasco da Gama. Como é que é? É o time que teve o maior número de interferências do VAR no Brasileirão. 12 a favor, 5 contra, total de 17, saldo 7. Depois, o Bahia, 8 favoráveis, 4 contrárias, 12 no total, saldo 4. O Grêmio foi o terceiro até agora, com 6 a favor, 2 contras, 8 no total e o saldo 4. Depois o Botafogo, 4 intervenções favoráveis, 2 contrárias, 6 no total, saldo 2. Cruzeiro, que está na zona de rebaixamento, 3 favoráveis, 1 contrária, um total ali de 4 e o saldo 2. É importante frisarmos ali o saldo, hein? O saldo é que define ali a margem que teve o prejuízo. Depois, Chapecoense, Flamengo, com 6 a favor, 5 contra, 11 no total, saldo 1. Avaí, com 6 favoráveis, 5 contra, 11 no total, saldo 1, é o mesmo caso ali do Flamengo. CSA, 3 a favor, 2 contra, 5 no total, saldo 1. Internacional, teve um empate. 7 a favor, 7 contra, 14 no total, saldo 0. Tem mais uma tela, e aí é que o bicho vai pegar de vez. Santos, 10 no total, 5 a favor, 5 contra, saldo 0. E aí o pessoal que teve mais prejuízo do que benefício. Goiás, 7 a favor, 8 contra, menos 1. Corinthians, 6 a favor, 7 contra, menos 1. Galo, 5 a favor, 6 contra, menos 1. São Paulo, 4 a favor, 5 contra, menos 1. Ceará, 6 a favor, 9 contra, menos 3. Atlético Paranaense, 5 a favor, 8 contra, saldo menos 3. Fortaleza, 3 a favor, 6 contra, saldo menos 3. Fluminense, 5 a favor, 10 contra, saldo menos 5. E olha quem está ali. Olha ali. Quem está em último lugar. Palmeiras e Fluminense estão literalmente empatados. O detalhe é que o Palmeiras tem 3 intervenções a favor, 8 contra e um saldo de menos 5. Rapaz. E a análise desses números, Carlos Simão e companheiros? É o que dá para as reclamações. O Palmeiras, que é um time que tem reclamado bastante, o Internacional também, e aí dá para ver que o Fluminense também tem reclamado, e por essa tabela dá para ver que tem razão. O Palmeiras é uma das equipes ali que tem decisões que foram essas interferências contrárias, tem 8, não é? E 3 favoráveis, um saldo de menos 5. Então são as reclamações, mas o VAR está aí para fazer justiça e foram alteradas
essas decisões. Agora, o Fluminense e o Palmeiras têm gritado bastante, né? O Internacional acabou empatando ali, são 14, 7 contra, 7 a favor. Né, o que demonstra isso aí. A surpresa, o Vasco, que também tem reclamado bastante. O Vasco é a equipe que mais foi favorável com a interferência do VAR. Teve 9 pênaltis marcados até agora, 6 com o auxílio do VAR. Muito bem, a gente vê lá de novo. A primeira página, o Vasco está no topo. 12 intervenções favoráveis, 5 contra, total 17, saldo 7. Quantos pênaltis aí? O total de 9 pênaltis até agora, 6 com o auxílio do VAR. Bom, aí foram todas as vezes que o VAR entrou, aí favorecendo ou prejudicando o time, tá? Isso. Mas aí tem análise não seria bem esse termo, prejudicar. Tá. Toda vez que o VAR entrou e alterou a decisão. Alterou a decisão. Alterou a decisão, de alguma maneira. O que eu queria saber é o seguinte, aí posteriormente, é claro que dá muito mais trabalho, aí vai ter que ficar enfurnado cima um mês para ver isso daí. Porque o VAR, ele toma uma decisão a favor ou contra, mas a gente também contesta aqui, né? Sim, também. Então, tipo eu queria saber em quantas dessas ele realmente... Contra o Internacional. não. O VAR entrou, Inter e Palmeiras. O VAR teve a interferência, foi contrária ao Palmeiras, aí a análise. Mas acertou ou não acertou? Então, é isso que eu quero saber. Entendeu? Por exemplo, tem um lance que é bem clássico, que eu não vi ninguém falar contrário, que foi o lance do Fluminense com o Grêmio, o pênalti do Yuri. Ele segura a bola com a mão, ele puxa a bola aqui. Sim. Pênalti. O árbitro não deu, o árbitro vai no vídeo olhar e também não altera a decisão. Ou seja, não tem decisão alterada. E houve a penalidade máxima para a equipe do Fluminense. Então tem isso também. Ô, Simão. Foi marcada para o Grêmio. Sim. Para a equipe do Grêmio. Claro, o pênalti foi do Yuri. Fluminense. Uma pergunta que muita gente está fazendo na hashtag Expediente Futebol, não é isso, Chita Verde? Quando falamos ali de erros de favorável e contrário, estamos falando de erros e acertos? Ou apenas intervenção? É bom frisar isso. Estamos falando de intervenção apenas? Ou de erros ou acertos? De erros e acertos. Intervenção, decisão correta do árbitro. Sobre o nosso ponto de vista, né? Isso foi avaliado por mim e, na minha opinião, houve a infração. Então tá bom. Não, agora entendi. Entendeu? Você avalia... Eu olhei o lance lá e disse, tá certo o lance, marcou porque o árbitro. É isso que eu tô dizendo, Simão. Os números estão aí e aí, cada partida, a gente tem a definição do VAR. A decisão do VAR, certo ou errada, teve a decisão. Teve a decisão. Isso. Aí depois tem a reclamação. E aí entra você para falar, olha... O VAR aqui acertou. Não, aqui o VAR errou. Você analisou isso. Então perfeito. Aí nessa tela estão todas as vezes que o VAR interferiu. Ele entrou em ação e o árbitro do campo acabou ouvindo, vendo ou só ouvindo e tomou algum tipo de decisão. E aí foi, por exemplo, pegando o Vasco ali como exemplo, 12 vezes a intervenção foi favorável ao Vasco e 5 vezes a decisão foi contrária, para a gente deixar bem claro qual foi aqui o critério de avaliação. E nós chegamos aí a essa tabela. Favorável e contrária, favorável e desfavorável ao Vasco da Gama. Para você entender direitinho, porque é um tema palpitante, que vai gerar discussão, né? Com certeza agora palmeirenses e tricolores que estão lá com o pior saldo, estão já reclamando e os vascaínos estão contestando isso. Não, mas não, que isso, um absurdo, o Vasco, aí o que teve mais intervenções favoráveis. Diga, Pedro. Uma interferência contrária não é uma interferência equivocada. Sim. Uma interferência contrária é o VAR ter ido verificar o lance, mudado a decisão da arbitragem, em teoria, para acertar no jogo. Sim, claro. Claro, então o clube não está sendo prejudicado. Não, exatamente. Não. E é bom frisar também, Simon, só para esclarecer também, que não há opinião da equipe do Fox Sports nisso aí, não. A gente colocou na conta apenas as interferências e computamos. Essa aqui foi a favor do time tal, essa daqui foi desfavorável ao time tal. Não houve opinião, não houve análise do lance. Pegou-se o jogo, a decisão que foi tomada, e sempre lembrando que o árbitro de campo é o soberano, ele toma a decisão final, mas computamos as decisões que foram tomadas no campo, de maneira favorável ou de maneira desfavorável. Não é uma opinião da equipe de comentaristas do Fox Sports, e sim apenas registramos o que foi relatado e ocorrido no campo de jogo. Para a gente acabar esclarecendo, porque tem reclamação de tudo quanto é lado. Certo, seu Simão?
Tá? É isso, né, seu Silvio? E o que chama a atenção também, nós fizemos a relação dos árbitros. Né? E o que mais chama a atenção aqui, os árbitros que mais alteraram a decisão dentro do campo de jogo. O Delson Freitas e o Ricardo Marques. Os dois perderam o escudo da FIFA neste ano. Tá? E o mais impressionante para mim foi, por exemplo, tá? O Delson Freitas, ele apitou 8 jogos. Ele alterou a decisão, em 8 decisões ele teve alterado. Olha ali, ó. Tá na tela ali, Simão. O Delson, 8 decisões, foi o que mais alterou até agora. O Ricardo Marques em 6. E tem o Rodrigo Ferreira ali, 6, e o Daronco. O Daronco é do primeiro time do futebol nacional, na minha opinião, tá entre o primeiro e o segundo, ele e o Rafael Claus. Inclusive esse último jogo agora, CSA e Avaí, né? Ele interferiu, em 8 jogos, 6 decisões foram alteradas pelo Daronco. O Daronco não é, então, é um árbitro, isso aí me chamou bastante atenção, ou seja, ele está alterando demais a decisão dele, ele teria que apitar mais o jogo do campo. Pelo status, não é pelo nível de árbitro que ele é. Então, isso é um dado interessante. E o árbitro de vídeo que mais alterou a decisão, aí nós vamos ir para outra página, só para ficar nos 4 primeiros ali, é o José Cláudio Rocha Filho. Ele é da Federação Paulista, 10 decisões ele alterou. O árbitro que mais sugeriu ao árbitro central. Né? Depois veio o Rodrigo Nunes Sá e o Heber Roberto Lopes, e o Emerson de Almeida Ferreira. Olha aí, ó. Um com 10, que é o José Cláudio Rocha Filho, e os outros com 7. Né? Então, eles trabalham bastante. Quando o José Cláudio está como árbitro de vídeo, ele está sugerindo ao árbitro central. Não é? Evidentemente que, conforme você falou, a decisão final é do árbitro central do campo que ele é o soberano. Mas por aqui tu tem alguma análise, né? Por exemplo, o Wilton Sampaio, que foi o árbitro da FIFA brasileiro na Copa do Mundo, apenas quando foi árbitro de vídeo, ele apenas alterou uma decisão. Só uma decisão. Ele foi VAR 3 vezes, é isso? Ele foi VAR 3 vezes. Quantas vezes foi o José Cláudio Rocha Filho, você lembra? Não. Porque esse é um ponto só, independentemente do número, que eu já ouvi queixas de treinador em relação a qual é o perfil do VAR, qual é o perfil do árbitro na cabine. É o perfil do árbitro que tem experiência no campo ou é o perfil de árbitro que não tem experiência de campo? Esse árbitro que não tem experiência de campo, ele interfere mais ou ele interfere menos? Assim como tem estilo de arbitragem... Tem estilo de árbitro de VAR. Tem estilo de árbitro de VAR. Claro. E isso interfere muito no que mais está se discutindo aqui, em Portugal, na Holanda, na Alemanha e, pasmem, na Inglaterra. A discussão que existe na Inglaterra, que para mim é o mais próximo do jogo soberano, o jogo segue, o árbitro manda no jogo e só em caso de erro o árbitro de vídeo interfere. Na Inglaterra, a discussão que existe é por que interferiu nesse lance e não interferiu naquele. E isso tem a ver com o perfil de quem está na cabine. Sim. Por que chamou na jogada do fulano e não chamou na jogada do Igor Rabelo? E como padronizar isso? É difícil. É difícil, porque vai muito da personalidade de cada um. É o árbitro do campo. Muitas vezes o cara tá na cabine e diz, não, parem um pouquinho, quem tá apitando esse jogo é o Daronco, eu não vou nem chamar. Daí a gente tem visto isso. Quem tá apitando esse jogo é o Rafael Claus, eu fico na cabine. Então é um trabalho dificílimo, em que a comissão de arbitragem tem que ver, porque é muito do perfil de cada árbitro. O perfil do árbitro do campo, ele vai aceitar ou não, e o perfil do árbitro de vídeo. Quem chama o lance, quem comanda a cabine é o árbitro de vídeo. Tem um operador do lado, ele diz, me bota essa jogada nesse ponto, agora eu vou chamar o Daronco. Então isso é de árbitro para árbitro, não é? Então essas decisões, é o primeiro campeonato brasileiro que está tendo o VAR, não é? E com isso, evidentemente, que com o passar do tempo, as pessoas vão... É evidente que a comissão tem os seus preferidos. Tu acompanha pela escala, tu pode ver que o Rodrigo Nunes Sá e o próprio José Cláudio Filho são os preferidos no VAR. Perfeito. Vamos continuar, então, detalhando o trabalho da nossa equipe. Ranking de interferência direta por time. Pênaltis a favor. Sempre batendo na tecla. Computamos todas as vezes que o VAR acabou interferindo nos lances. Não opinamos e dizemos que é certo ou errado. Apenas fizemos aí uma contagem de interferência, ou a favor ou contra. Direta por time, pênaltis a favor. O Vasco teve 6, o Bahia 5, Fortaleza 3, Atlético Mineiro 2, Fluminense 2, Chapecoense, Corinthians, Santos, Grêmio,
Botafogo, Ceará, 2 vezes. Atlético Paranaense, Palmeiras, Goiás, São Paulo, Inter, Avaí, Cruzeiro, CSA, 1 vez. E o Flamengo, 0. O Flamengo ainda não teve interferência direta, pênalti a favor, neste Campeonato Brasileiro, em 23 rodadas. Agora vamos para os pênaltis contra. Quando o seu time teve um pênalti marcado contra com a interferência do VAR. O Flamengo, junto com o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, são os times que mais tiveram pênaltis contra marcados com a interferência do VAR. Depois, Fluminense, Palmeiras, Chapecoense e Goiás, com 3. Na sequência, Corinthians, Santos, Inter, com 2. Com 1, São Paulo, Ceará, Cruzeiro, Vasco, CSA, Bahia, Fortaleza e Avaí. E não tiveram pênalti com interferência direta contra Grêmio e Botafogo. Aí parando para analisar os pênaltis. Agora, pênaltis anulados. Ranking por interferência direta. O Atlético Paranaense e o Grêmio foram os times que mais tiveram pênaltis anulados por interferência do VAR. Depois, Ceará, Palmeiras, Fluminense, Santos e Bahia. Os demais não tiveram pênalti anulado por interferência do VAR. Portanto, a maioria não teve pênalti anulado por interferência do VAR. A gente está detalhando aqui o trabalho do VAR e isso tudo que tem gerado tanta polêmica e tantos comentários. Carlos Simon, tua análise em cima desses números aí. Esses pênaltis anulados ali, o árbitro foi lá, marcou pênalti, foi lá no VAR, olhou, não é pênalti, ele anula. Então tem alguns dados interessantes. Provavelmente a tabela, não sei se mudaria ou não, isso aí é outro estudo, daqui a pouco aparece, com a classificação, a tabela com os erros de arbitragem, a tabela com o VAR, isso tem todo ano, né? A tabela oficial, quem é líder, depois a tabela, enfim, isso as pessoas fazem. Não é esse o nosso objetivo. O objetivo, quem está lá é líder. Isso aqui é só para buscar justiça e ver o VAR. O VAR, na minha opinião, veio para ficar, é uma ferramenta espetacular, só que tem que treinar melhor os árbitros e saber qual é a linha de intervenção do VAR. Quando é que o árbitro de vídeo vai chamar, vai sugerir ao árbitro central. Porque se abrir o leque, não é na Copa do Mundo lá que nós tivemos na Rússia, começou com a intervenção alta. Eu fiz essa pergunta até para o Colina e para o Bussaca lá. A intervenção era altíssima. Altíssima no caso, por exemplo, a bola entrou 3 metros, agora tu chama. O fulano está 5 metros impedido, agora tu chama. Depois começou nas discussões, não, peraí, vamos ver qual é a melhor decisão. A melhor decisão é aqui ou ali. E depois baixou. E aí começa, se tu cair na vala comum, baixar para apitar o jogo através da televisão, vai ser uma confusão tremenda, porque tu vai colocar um lance ali objetivo ou um lance subjetivo, em que tem interpretações, uns vão achar que é pênalti, outros vão achar que não é pênalti. Pisou no pé, pisou na ponta do pé, é ou não é? E aí vai câmera lenta, não vai, dependendo do ângulo. Então, eu acho que não. Essa questão é muito importante. A linha de intervenção do VAR para equacionar, não é? Essa nova escola de árbitros de vídeo, que nós teremos aí árbitros exclusivamente para desempenhar essa atividade, não é? Qual é essa linha de intervenção para o próximo ano melhorar o Campeonato Brasileiro e elevar o nível da arbitragem. E com esses dados aqui, dá para ver que a arbitragem do Brasil não é boa. Agora mostramos pênalti. E agora vamos para o outro ponto polêmico. Também pênalti, gol anulado e impedimento. Dá o que falar. Ranking de interferência direta por time, gols anulados. O Vasco, o Internacional e o Ceará estão no topo do ranking de gols anulados por interferência do VAR. São 4. Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Botafogo com 2. Goiás, Flamengo, Avaí, Atlético Paranaense, Chapecoense e Fortaleza tiveram um gol anulado por interferência direta do VAR. Os demais times não tiveram. Portanto, Vasco, Inter, Ceará, os que mais tiveram aí gols anulados com a interferência do VAR. Eu não sei se temos à mão aí os impedimentos. Temos isso? Nós temos as expulsões. As expulsões? É. Gols anulados
inclui impedimento também. Impedimento. Então está tudo no pacote aí dos gols anulados, inclusive o impedimento, falta, né, a irregularidade de colocar a mão na bola, está tudo colocado ali nesse pacote. Portanto, Vasco, Internacional e Ceará, os times que mais tiveram. Pois não, Simão? Qual o detalhe e tem outra tabela aí das expulsões, que também é um dado importante, não é? Já que é dificilmente uma equipe com 10 ganha de uma equipe de 11. Opa, olha lá! Ranking de interferência direta por time, expulsões. Goiás, Fluminense, São Paulo, Santos, 2 vezes. Atlético Mineiro, Internacional, Avaí, Corinthians, CSA, Bahia, Fortaleza, 1 vez. E os demais, inclusive Flamengo e Palmeiras, líder e vice-líder, não tiveram interferência direta em expulsões, Carlos Silva. Exatamente, né? Essas expulsões, nós não teríamos todas essas expulsões se não tivesse o VAR. Então é um dado que está no protocolo do VAR. E aí tu vê, a equipe do Goiás, Fluminense, 2 expulsões aí, também é um número alto, né? Geralmente por jogo brusco grave ou conduta violenta, mas a maioria delas por jogo brusco grave. Então, essas equipes aí que foram mais penalizadas e que tem que abrir o olho. Com o negócio do VAR agora, o jogador tem que ficar mais esperto, não é? O árbitro muitas vezes não tá olhando para a bola e não tá vendo a jogada. Conduta violenta fora do lance da bola é que ocasiona, já que o VAR também tem uma interferência importante. Muito bem. E nós vamos pegar essa base de dados, né, trabalho do Bernardo Abreu e do Renato Araújo, e vamos continuar atualizando. Né? Vamos atualizando e vamos mostrando para você aqui, semana a semana, né, dentro do possível, essas decisões aí detalhadas do VAR. E aí, companheiros, o que acharam desse levantamento feito? Tem muita coisa que surpreende, né? Que você não imagina que determinado time esteja ali naquela posição. E aí, Quesada, qual é a sua leitura? Eu acho um trabalho extraordinário, né? Feito pelos nossos produtores, com a supervisão do Simon. É muito legal e, enfim, agora é o que o Simon falou, né? Lá no final a gente poderia fazer a classificação com e sem esses números para ver, né? O que iria dar, mas enfim... O que eu acho legal é que tem muito time que reclama além da conta, né? Isso é um negócio interessante, né? Muita gritaria, né? Tem muita gritaria. E aquela coisa que às vezes a gente tem com um determinado time e tal, que é mais ajudado ou não, a gente percebe que não é assim, né? Não é assim também. Fantástico o trabalho, legal, e a gente precisa estar mirando a mesma coisa, né? Que é saber respeitar a decisão do VAR, fazendo as críticas que a gente entende sejam as críticas mais corretas e sinceras, não é? E como destacamos aqui, o Zinho falou, o PVC também já falou, para a gente cobrar que a interferência seja sempre positiva para ajudar. Se ela for positiva para ajudar, é isso que vale e é para isso que o VAR está aí estabelecido e estamos vendo, né, um investimento altíssimo para que ele ajude o futebol. E que a gente faça isso daqui a 10 rodadas, para ver se os números mudam. Vamos atualizando sempre. Rodada a rodada, vamos atualizar aqui os números. Inclusive, atualizar esses números, porque são muitos jogos, né? Muita coisa que acontece durante as partidas que foge um pouquinho da nossa percepção. Sempre importante frisar para que tudo fique claro. Ali, naqueles números, não há opinião. Aqui errou, aqui acertou. Não. Apenas foram computados os números gerais de interferência, quando o VAR entrou em ação e acabou indo favorável para um time, contra aquele time, apenas computamos todos esses detalhes em 23 rodadas. Ainda temos mais 15 rodadas pela frente no Campeonato Brasileiro e nós vamos atualizando para você.